Olá pessoal, seja bem-vindo a um vídeo sobre a RDC 50 de 2002. E aí eu separei algumas perguntas aqui para a gente responder. Então, para que serve a RDC 50 e por que ela é tão importante para os profissionais de saúde? Então, primeiro porque a RDC 50 ela vai trazer todos os deveres, né, de um projeto, de um hospital, de uma clínica, como que os espaços devem ser configurados, o que é importante ter dentro desses espaços, seja para acomodar o paciente, seja para controle de infecção, seja a maneira com que o piso, o teto, a instalação hidráulica, gases medicinais, ou seja, são diversos os pontos importantes que a norma traz, tá? E aí por que a gente precisa conhecer? Porque eventualmente em algumas alterações do layout do estabelecimento, a gente pode de repente fazer uma reforma, fazer uma mudança, não se atentar à RDC, e aí quando vem o órgão de fiscalização, a vigilância sanitária municipal ou estadual, ela vai poder de repente fazer uma notificação porque algum ponto pode estar irregular com a norma. Outra questão que eu coloquei aqui, em qual contexto que ela foi criada, né? Ela foi criada em 2002, a Anvisa foi criada em 1999, e existe um histórico bem bacana, eu achei um artigo que trata um pouco dessa história de como que são as normas, as leis, né, que vinham sendo editadas para organizar os estabelecimentos de saúde, né, organizar as construções, os projetos, e é bem interessante conhecer. Depois aqui, é importante falar também que essa RDC está em processo de atualização, então já há muitos anos o pessoal vem querendo atualizar essa norma e é um trabalho difícil. A norma RDC 50 atualmente ela tem mais de 200 páginas, se não me engano são 209 páginas, mas existe uma minuta. No próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho também dessa minuta. E por fim, né, a gente precisa entender, para a gente começar a estudar essa RDC, a gente precisa entender a estrutura da RDC 50, né, o sumário da RDC 50. Então eu vou mostrar aqui para vocês este sumário. Vamos lá. Aqui o sumário, né? Então, nós temos aqui a parte, são 3 grandes partes, tá? Então, a parte 1, projetos de estabelecimentos assistenciais de saúde, elaboração de projetos físicos. Então, tem algumas terminologias, depois vem as etapas do projeto, que são basicamente um estudo preliminar, onde se levanta o que se vai precisar de arquitetura, instalações, né? Depois vem um projeto básico, ou seja, com essas informações do estudo preliminar, né, os profissionais vão começar o projeto básico do que vai precisar em termos de instalações elétricas, hidráulicas, climatização, estrutura, tudo mais. E depois vem um projeto executivo, onde geralmente as construtoras elas orçam esse projeto básico e vão transformá-lo ali num projeto executivo, já definindo detalhadamente quais os materiais que vão ser usados em cada etapa, até mesmo validando esses materiais junto com a equipe que for fazer essa construção, né? Tem o item 1.3 aqui, responsabilidades, que está revogado. Depois eu vou mostrar para vocês um ponto interessante que tem que ser estudado. Antes de a gente estudar qualquer norma, tem que ir até o site da Anvisa, ver se essa norma está vigente, quais alterações que ela já teve, tudo mais. Depois tem aqui 1.4, apresentação dos desenhos e documentos. 1.5, tipologias e siglas. 1.6, avaliação de projetos, que está revogado. Aí a gente vem para a parte 2, programação físico-funcional dos estabelecimentos. Essa é uma parte muito interessante, que vai falar o centro cirúrgico, qual o tamanho que tem que ser o mínimo de uma sala, para a sala de raio-x, como é que é, a sala de recuperação anestésica, uma sala de parto, a recepção. Então ele traz detalhadamente assim, quais são o que é o mínimo, né, que precisa ter nesses ambientes, tá? E depois ele vem trazer aqui na parte 3 critérios para projetos de estabelecimentos de saúde.
Então, circulações externas e internas, acesso, estacionamento, circulações horizontais e verticais, condições ambientais de conforto, condições ambientais de controle de infecção, né? Tá aí uma parte importante também. E aqui é bem interessante que ele vai trazer aqui acabamentos de parede, pisos, tetos, bancadas, rodapés, forros, banheiras terapêuticas, elevadores, bidês, renovação de ar em áreas críticas, animais sinantrópicos, tubulação e instalações prediais. É importante também que a RDC ela sempre aponta para as normas ABNT que definem todos esses pontos aqui, né, que trazem as informações completas de como precisa ser, por exemplo, a instalação elétrica dentro de um centro cirúrgico, como é que funciona a iluminação dentro de um hospital, tem uma outra norma. Então, tudo isso ela vai referenciando, tá bom? 7. Instalações prediais ordinárias e especiais. Então, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, sinalização de enfermagem, um ponto interessante, instalação contra descarga elétrica, aterramento, piso condutivo, instalações fluido-mecânicas, vapor, gás combustível, gases medicinais, vácuo, né, consumo aí desses itens, instalação de climatização. E o ponto 8 aqui, que basicamente é o último, condições de segurança contra incêndio, tá bom? Depois vem o glossário e a bibliografia. Bom, e para a gente ter certeza, né, que a RDC que a gente vai estudar, eu tenho aqui já uma que eu já fiz alguns comentários, já destaquei algumas partes, para a gente saber se a RDC que a gente está estudando, ela está vigente, se ela está com todas as alterações, é muito importante acessar aqui o portal da Anvisa, tá? E acessar aqui o /legislação, tá bom? Se você entrar direto aqui no portal, vamos ver aqui, já tem logo aqui em cima, ó, legislação. Aí clicou aqui na legislação, vai cair, vai carregar a página, aí ele vai perguntar aqui, qual é o número do ato? A gente está procurando o 50, certo? E aí aqui não adianta colocar o ano 2002 e mandar ele buscar, ele vai buscar tudo que for 50 de todos os anos, tá? Então aqui não funciona, precisa colocar aqui do lado, ó. Então vamos colocar do 1º de janeiro de 2002, que a gente sabe que o ano é 2002, até 31/12 de 2002, a gente vai dar um buscar aqui, aparece aqui RDC 50, legal, então vamos ver o que ela tem de alteração. Então, status, né? Primeira coisa muito importante. Status dela vigente com alteração. Então, vamos lá dar uma olhada. Origem Anvisa, ementa, né? Então, qual o objetivo dela? É um regulamento técnico destinado ao planejamento, programação, elaboração, avaliação e aprovação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, anexo a essa resolução, a ser observado em todo o território nacional na área pública e privada. Certo? Então tem uma observação aqui, alterada por 6 RDCs. Ela foi publicada em março, 20 de março de 2002. Aí tem o Diário Oficial da União, qual é a página, a seção. E aí aqui tem um histórico de alterações, né? Então ela foi alterada pela 307, 2002, 189, 2003, 171, 2006, 36, 2008. A mais recente, que é essa daqui, 51 de 2011 e a 38 de 2008. Tá? E para acessar a mais recente, é só clicar aqui, resolução da diretoria colegiada, que ele vai te jogar para o PDF. Que está aqui, esse daqui que eu salvei, e fiz alguns comentários. Aqui eu vou com vocês até o início da parte 1. Depois da parte 1 em diante eu vou fazer um outro vídeo para também não ficar extenso esse daqui e a gente conseguir ir estudando aos poucos a RDC, tá bom? Se você quer assistir as próximas partes, tem dúvida e tudo mais, entra no canal do YouTube, youtube.com/EigeBrunoRoma, tá? Ou se você já estiver no YouTube, se inscreve e coloca seus comentários, suas dúvidas. Ou então você pode entrar também no site brunoroma.eng.br,
Lá também tem como você entrar em contato comigo, mandar suas dúvidas e participar aí dos próximos vídeos, tá bom? Então, o que eu coloquei aqui, né? Então, dispõe sobre essa parte que eu já li. Então, considerando a necessidade de dotar o país de instrumento norteador das novas construções, reformas e ampliações, instalações e funcionamento de estabelecimentos assistenciais de saúde, que atendam aos princípios de regionalização, hierarquização, acessibilidade e qualidade da assistência prestada à população. Então aqui tem várias considerações, né, do porquê que essa resolução ela foi criada. Então ela vem aqui o primeiro objetivo dela, destinado ao planejamento, programação, elaboração, avaliação, aprovação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, anexo a essa resolução, ser observado em todo o território nacional, compreendendo, né, construções novas em todo o país, áreas a serem ampliadas em estabelecimentos assistenciais de saúde e as reformas de estabelecimentos assistenciais de saúde já existentes e os anteriormente não destinados a estabelecimentos de saúde. É muito comum, né, que um prédio que não era um hospital, que ele seja alugado ou seja transformado em um hospital. Então aqui também essa norma também se aplica. Esse artigo 3 é interessante, né? As secretarias estaduais e municipais de saúde são responsáveis pela aplicação e execução de ações visando o cumprimento deste regulamento técnico, podendo estabelecer normas de caráter supletivo ou complementar a fim de adequá-lo a especificidades locais. O que ele quer dizer aqui é que, além da gente observar a RDC 50, a gente também precisa observar os regulamentos estaduais e municipais quanto aos projetos de hospitais, de estabelecimentos. Porque pode ser, e é possível, tá? Esse regulamento deixa claro que tanto o município quanto o estado podem criar leis ou regulamentos que sejam mais restritivos do que a norma, tá bom? Eles não podem ser menos restritivos do que a norma, mas mais restritivos eles podem ser. Então aqui, né, aqui já começa o anexo 1. Todos os projetos de estabelecimentos assistenciais de saúde deverão obrigatoriamente ser elaborados em conformidade com as disposições desta norma. Devem ainda atender a todas as outras prescrições pertinentes ao objeto desta norma, estabelecidos em códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais ou municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos. Então, na parte elétrica, né, tem algumas normas de concessionárias, isso precisa ser observado. Devem ser sempre consideradas as últimas edições ou substitutivas de todas as legislações ou normas utilizadas ou citadas neste documento. Então, como essa norma é de 2002 e hoje eu estou gravando aqui 2020, né, junho de 2020, provavelmente as normas que eles citaram aqui em 2002 já estão atualizadas, muitas delas. Então a gente precisa observar isso daí. Embora exista uma hierarquia entre as três esferas, o autor ou o avaliador do projeto deverá considerar a prescrição mais exigente, que eventualmente poderá não ser a do órgão de hierarquia superior. Então isso que é importante dizer. A Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, pode estabelecer uma regra mais exigente, mais restritiva do que a RDC 50. Então é isso aí, eu fico por aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, entra lá no meu site brunoroma.eng.br, acompanha também o que está sendo discutido por lá, tá bom? Manda suas dúvidas e em breve a gente se encontra de novo no próximo vídeo. Um abraço.